Vamos fazer uma leitura bíblica no segundo livro de Reis, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Segundo livro de Reis, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. E ainda o versículo 13 e 14. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Quero repetir o versículo 4. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. O título que nós damos para esta mensagem é preciso saber ouvir. É preciso saber ouvir. Meu irmão, minha irmã, você já reparou como as pessoas têm dificuldades para ouvir? A maioria tenta convencer o outro das suas ideias, de suas convicções, como se fosse dona da verdade. Muitos líderes, muitos pastores não querem ouvir seus subordinados, não querem ouvir seus cooperadores, não querem ouvir os membros da sua igreja, por achar que sabe mais do que eles. Há pessoas que não querem ouvir porque têm receio de precisar mudar, de precisar sair da sua zona de conforto e serem tirados da sua posição de sabedor de tudo, de dominador, de dono da verdade. Pessoas, obreiros, líderes que não sabem ouvir, têm dificuldade para liderar. Pessoas que não sabem ouvir
tem dificuldade para pastorear. E nesta manhã nós vamos aprender com Naamã sobre a importância de ouvir. Sempre que o nome de Naamã é citado, o que vem à nossa mente é a maneira sobrenatural que ele foi curado de sua lepra. Acontece que o comandante do exército do rei da Síria tem muito mais para nos ensinar do que a sua cura milagrosa. Naamã pode nos ensinar muitas coisas sobre liderança. Verificamos no texto lido as qualidades de liderança de Naamã logo quando ele recebeu a notícia daquela menina que ele poderia procurar o profeta Eliseu. Naamã era um grande guerreiro, um grande líder, que conduziu o exército do rei da Síria a muitas vitórias. Porém, sabemos que ele era um homem leproso. Nós lemos aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória. Era ele herói de guerra, porém leproso. Observe que ele era uma pessoa que tinha um grande conceito, Senhor e de muito conceito. Portanto, ele era um grande líder, um líder reconhecido que gozava de um certo conceito do rei da Síria. Um homem de muito conceito, um herói de guerra, um guerreiro valente, íntegro, hábil, inteligente e estrategista. Estas qualificações, sem dúvida alguma, cooperaram para o alto conceito e respeito que Naamã conquistou. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, dentre tantas qualidades que este líder tinha como guerreiro, como um homem competente, nós vamos explorar aqui, nesta manhã, a capacidade que Naamã tinha de ouvir. Naamã sabia ouvir. Vamos então observar estas virtudes que se manifestou na vida de Naamã. Aqui no texto lido, nós percebemos que Naamã sabia ouvir a sua esposa. Naamã sabia ouvir a sua esposa. Tropas, segundo aqui Reis capítulo 5, versículo 2 e versículo 3, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, vemos aqui no texto que a esposa de Naamã ouviu da menina cativa, da escrava que lhe servia, sobre a possibilidade de cura para o seu esposo. E esta mulher, amando o seu marido e desejosa de vê-lo curado da sua
lepra, embora não está explícito no texto, se entende claramente pela sequência dos fatos que são narrados, que esta dedicada esposa comunicou ao seu marido, esta esposa comunicou a Naamã o que ela ouviu da garota, o que ela ouviu daquela cativa que trabalhava na casa dele. E aqui, meus irmãos, cabe algumas observações, algumas lições que nós precisamos aprender. Lições para os líderes, lições para os pastores. Naamã sabia ouvir a sua esposa. Líderes, pastores, obreiros, precisam dedicar tempo para ouvir a opinião da esposa em assuntos relacionados à liderança. Repito, líderes, pastores, obreiros precisam dedicar tempo para ouvir a opinião da esposa em assuntos relacionados à sua liderança. Muitos líderes, na atualidade, não param mais para ouvir a sua esposa. Nós sabemos que as mulheres possuem uma série de qualidades, possuem um jeito diferente e detalhado de perceber a realidade que pode muito ajudar o seu marido. A esposa pode cooperar com sua opinião em questões relacionadas à liderança do marido na igreja. Não há nada errado, repito, não há nada errado diante das mais diversas situações que implicam numa decisão do líder, do pastor, deste buscar o conselho, a opinião, a orientação da sua esposa e da sua companheira. Naamã sabia ouvir a sua esposa, mesmo sendo um líder, um guerreiro destacado, conceituado. Ouvia a sua esposa. Tal opinião, a opinião da sua esposa, meu irmão, deve ser analisada, deve ser ponderada, deve ser objeto de oração, e sendo entendida como a melhor solução, como foi aqui no caso de Naamã, ou sugestão, deve ser aplicada sem receio. Mas também é verdade, e é preciso eu dizer nesta manhã, que em algumas situações a busca pela orientação e conselho da esposa acaba indo para outro extremo. Há líderes que se tornaram plenamente dependentes da opinião da esposa, ao ponto de deixarem de ter opinião própria. Isto é errado, totalmente errado. A liderança da igreja está na mão do pastor e não da sua esposa. Mas isto não quer dizer que o pastor não possa ouvir atentamente a opinião da sua esposa. Líderes, pastores, deixaram de liderar ou pastorear
para serem liderados ou pastoreados pela esposa. Geralmente, quando isto acontece, a igreja ou os liderados logo percebem. Inclusive, há pastores que, contrariando a Bíblia, contrariando a palavra de Deus, chegam até mesmo consagrar a sua esposa como pastora, contrariando o ensino da palavra de Deus. Mas não tem nenhum problema. E é muito bom o líder ouvir a opinião da sua esposa em assuntos relacionados à liderança. Por quê? Porque Naamã, sendo um líder, ouviu a sua esposa. Também quero dizer nesta manhã que líderes, obreiros, pastores, precisam dedicar tempo para ouvir a opinião da esposa em assuntos relacionados à vida do lar. Mesmo na condição de mantenedora do lar, de mantenedor do lar, um líder sensato sempre buscará ouvir a sua esposa em questões domésticas. Por exemplo, na hora de fazer um grande investimento, na hora de comprar ou trocar um terreno, um apartamento, uma casa, um carro, o líder, o esposo, deve buscar a opinião da sua mulher. Nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que se tratando da compra de móveis, de eletrodomésticos, ninguém está mais habilitado em saber das reais necessidades do lar do que a esposa. Porque geralmente é a esposa que lida com o cotidiano das tarefas domésticas. Normalmente, nos casos de aquisições mal feitas dentro de um lar, normalmente é por causa do marido que queria fazer uma surpresa, comprou um eletrodoméstico, comprou um carro sem consultar a esposa e aquela aquisição foi um desastre. Sim, acontece que, às vezes, a surpresa que você queria fazer para a sua esposa, para o seu lar, acaba sendo desagradável, principalmente aos olhos da esposa. Por isso que nós aprendemos com este grande líder Naamã, que precisamos ouvir a esposa. Líderes precisam dedicar tempo para ouvir a opinião da esposa em assuntos relacionados à vida do lar. Líderes, pastores, precisam dedicar tempo para ouvir a opinião da esposa em assuntos relacionados à vida pessoal. Os líderes estão cada vez mais envolvidos com o trabalho da igreja, o que leva à falta de tempo para pensarem e cuidarem de si próprio, cuidarem da sua própria saúde. Mas uma esposa zelosa, uma esposa dedicada
ao observar que o seu marido está esgotado, estressado, buscará a oportunidade para lhe aconselhar no sentido de que ele tenha cuidado com o excesso de carga de trabalho, excesso de carga de trabalho na igreja. E uma esposa zelosa vai aconselhar seu marido nesta área. Você, esposa, tem aconselhado o seu marido? Você, esposa de pastor, esposa de obreiro, esposa de líder, você tem estado ao lado deste homem de Deus, cooperando, cuidando dele para o bom desenvolvimento da obra do Senhor? Ou você está alheia, despreocupada, vendo o marido estressado, esgotado, e você não se preocupa? A mulher de Naamã se preocupou com a saúde dele. Uma outra área pessoal, onde os líderes, os pastores, pecam por não ouvir a esposa na área financeira. Há muitos líderes, há muitos maridos endividados, pendurados, quebrados, em grande dificuldade financeira, por não ouvir a sua esposa. Há esposas que não sabem quanto o seu marido ganha, ou pior, quanto devem na praça, no banco, nas financeiras. Além disso, assim como a esposa de Naamã, uma esposa amorosa, uma esposa cuidadosa, se preocupa também com a saúde do seu marido. Vou repetir para que você possa entender, minha irmã. Uma esposa amorosa, uma esposa cuidadosa, se preocupará também com a saúde do seu marido. No caso de Naamã, temos alguém enfermo, leproso, que precisava de tratamento urgente. Percebendo a possibilidade da cura do seu querido esposo Naamã, e sabendo que tinha um marido que lhe dava ouvidos, isto é importante, sabendo que tinha um marido que lhe dava ouvidos, ela, a mulher de Naamã, não perdeu tempo. Na condição de bom ouvinte, mesmo sendo líder, Naamã buscou logo em providenciar os meios necessários para possibilitar o seu tratamento. Foi falar com o rei. Diferente de Naamã, há líderes, há pastores na atualidade que, além de não terem tempo para ouvir a esposa em assuntos relacionados à vida pessoal, quando escuta a esposa, não age imediatamente, como fez Naamã. Quando ele ouviu o conselho da sua esposa, ele agiu imediatamente. Mas tem líderes, pastores, que não procedem assim. Escuta a esposa, mas não age imediatamente. Fica protelando,
o tratamento urgente e necessário. Portanto, aprendemos com Naamã, que Naamã sabia ouvir a sua esposa. Ouça, meu irmão, ouça, pastor, a sua esposa. Aprendemos também com Naamã, que Naamã sabia ouvir o seu rei. Naamã sabia ouvir o seu superior. Naamã sabia ouvir a liderança maior. Ele era um líder, mas tinha alguém maior do que ele. Ele também era liderado e ele sabia ouvir o seu superior. Nós vemos aqui no versículo 4 e no versículo 5, depois que ele ouviu a voz da sua esposa, que foi orientada por aquela escrava, Naamã foi ouvir o seu superior. Diz o texto: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Ele ouviu e partiu, ouviu a orientação do seu superior. Nós vemos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que Naamã não abusava do grande conceito que tinha diante do rei. Aliás, meus irmãos, um grande conceito para com quem está investido de autoridade sobre nós não se conquista. Um grande conceito não se conquista apenas com notória habilidade ou qualificação das realizações das coisas. Conquistar e preservar a confiança contribuiu para melhorar o nosso conceito diante daquele que temos que prestar contas. Em vez de partir imediatamente, somente ouvindo o conselho da sua esposa, Naamã ouviu o rei, e aí, depois que ele relatou o fato ao rei, ele ouviu, e aí ele tomou as providências. Há muitos líderes, há muitos pastores achando que não precisam mais prestar contas a ninguém. Cresceram demais. Há obreiros que se ausentam de sua cidade, de seu estado, sem que o seu pastor, presidente ou líder imediato tome conhecimento. Há muitos liderados que vão passear, atender agendas, cuidar dos seus problemas particulares e não se preocupam em comunicar a direção da igreja. Se você sente uma chamada para um ministério itinerante, compartilhe isso com o seu pastor e, acima de tudo, ouça o seu pastor com atenção, atendendo o seu conselho. Uma outra área onde os líderes devem buscar orientação é no cotidiano do trabalho.
Desejosos de mostrar serviço, alguns líderes tomam decisões em questões delicadas sem consultar os seus líderes superiores, seus líderes imediatos. Você é um obreiro da igreja, cuida de um departamento da igreja, se acha o líder e toma uma decisão no departamento sem consultar o seu líder imediato, sem consultar o pastor presidente. Não quer ouvir ninguém, mas Naamã sabia ouvir o rei. Naamã foi ouvir a opinião do seu superior. Naamã foi ouvir o rei, soube honrar o seu superior e foi honrado. Você, meu irmão, minha irmã, você que é obreiro, cooperador, você sabe honrar? Você sabe honrar o seu líder? Você sabe honrar o seu pastor? Quem sabe honrar é honrado. Naamã saiu com uma carta de recomendação nas mãos e partiu para o seu destino. Meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa: a submissão nos torna recomendáveis. A submissão nos torna recomendáveis. Aprendemos também com Naamã que ele não somente ouviu a sua esposa, não somente ouviu o seu superior, o rei, mas Naamã sabia ouvir os seus oficiais. Naamã sabia ouvir os seus cooperadores. Nós vemos aqui no texto lido, 2 Reis, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então, presta atenção, então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Percebemos aqui que as coisas não saíram exatamente como Naamã planejava, esperando talvez um tratamento mais adequado. Se indignou ao ponto de querer abrir mão da sua cura, da cura da sua enfermidade. E nesse exato momento, os seus oficiais, seus assessores, seus cooperadores interferiram, deram um conselho e ele ouviu atentamente o conselho dos seus auxiliares. Há pelo menos 2 tipos de auxiliares. Há pelo menos 2 tipos de obreiros
na casa do Senhor. Os obreiros, os cooperadores fiéis, e há também os obreiros bajuladores. Os obreiros cooperadores são aqueles cuja atividade e conselhos agregam valor, ajudam o seu líder, com muita sabedoria, com muito respeito, sempre observam o líder. Se ele estiver agindo de maneira equivocada, procuram educadamente convencê-lo a mudar de rumo, a tomar uma outra ação, mesmo correndo o risco de não serem compreendidos. Estes são os cooperadores, obreiros, cooperadores fiéis, que estão do lado do seu líder e desejam o melhor para o seu líder. Mas há também, não podemos negar, os bajuladores. Concordam com todas as palavras e ações de seus líderes, nunca omitem nenhuma opinião contrária à liderança, com receio de perderem o prestígio ou a sua oposição. Esses obreiros bajuladores não agregam valor algum à obra do Senhor. Mas aqui Naamã nos deixa dois grandes exemplos. O primeiro exemplo que ele nos deixa é que devemos nos cercar sempre de bons auxiliares, bons obreiros, bons assessores. Há líderes que fazem questão de ter ao seu lado apenas bajuladores. Dessa forma, ninguém lhes contesta, nem se sentem ameaçados por ninguém. Esses líderes, pastores, são fracos, são inseguros. A qualidade e o perfil de um líder pode ser percebida pela qualidade e pelo perfil de seus obreiros auxiliares. Vou repetir: a qualidade e o perfil de um líder, de um pastor, pode ser percebida claramente pela qualidade e pelo perfil dos seus cooperadores, dos seus liderados. Um outro exemplo que Naamã nos deixa aqui, o segundo exemplo de Naamã, é com respeito à humildade em ouvir os seus auxiliares, em ouvir os seus assessores. Há líderes que não escutam os bons conselhos de seus cooperadores. Não basta se cercar de gente que pode agregar valor. É preciso, meu irmão de ministério, é preciso saber ouvir os cooperadores. Há líderes, pastores que fingem ouvir, convocam reuniões para ouvir os seus auxiliares, mas já têm uma posição firmada e irredutível sobre as questões que serão discutidas. Fazem de conta que são bons ouvintes, mas na verdade não são. Fingem estar abertos para opiniões, para o diálogo, quando na verdade estão fechados em suas próprias obstinações. Muitos demonstram um estilo de liderança participativa, apenas demonstram, mas na realidade são ditadores camuflados. E por último, meus irmãos, Naamã ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu a voz de Deus na boca
do profeta Eliseu, e ele se submeteu às instruções do homem de Deus e foi curado da sua lepra. Ele ouviu a orientação de Deus, seguiu a recomendação de Deus na boca do profeta Eliseu, e ele foi curado e foi abençoado. Todo líder bem-sucedido, todo pastor ou líder de determinado departamento da igreja precisa principalmente ouvir a direção do Senhor, ouvir a voz de Deus. E o habilidoso líder Naamã e bom ouvinte Naamã, ele alcançou os seus objetivos, foi curado, porque ele ouviu a sua esposa, ele ouviu o seu superior, ele ouviu os seus cooperadores e ele ouviu a voz do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, porque precisamos ouvir, aprender com os outros e principalmente aprender com Deus. O que foi que Jesus falou sobre ouvir as suas palavras? Termino lendo João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Que você possa aprender a ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz da sua esposa, ouvir a voz dos seus liderados, ouvir a voz do seu superior, para que a obra do Senhor possa crescer e prosperar. Que Deus abençoe a todos. Amém.